Sejam muito bem-vindos a esse podcast. E você que está nos ouvindo ou nos assistindo, de qualquer maneira, sejam muito bem-vindos. Hoje eu tô com um convidado muito especial, não apenas um líder, mas o meu pastor, Thomas Predebon. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Você sabe que você não vai pregar na próxima sexta me fazendo esse elogio, né? Ok. Mas tudo bem, rasgando uma seda. Vamos falar sobre o quê? Qual é? Hoje nós vamos aí. falar sobre avivamento, né? E eu acho que é um tema um pouquinho polêmico, então você que está nos assistindo ou nos ouvindo, fica aí até o final para dar sua crítica, para dar o seu entendimento, seu discernimento a respeito disso aí. A gente conta com o seu comentário. É isso aí, top. Vamos falar sobre avivamento. Eu acho que não é tão polêmico se eu dissesse que eu já comprei um terreno no céu e eu já tenho garantido lá. Brincadeira. Mas vamos falar sobre avivamento. Então, o que é o avivamento? Né? Muita gente relaciona o avivamento com a passagem de Atos 2. Na verdade, a gente vai ver que ali em Atos 2, todo mundo fala ou usa em avivamento. Aí muitos falam que é o sopro do Espírito Santo, falam que o avivamento é o agir, é a atmosfera. Avivamento, ele é algo muito mais complexo do que isso. A gente pode relacionar algumas coisas sim, como a gente vai falar. O ápice do avivamento, ou que na verdade é o derramar do Espírito Santo, e são coisas diferentes, é isso que a gente precisa analisar. O derramar do Espírito Santo, ele é em Atos 2, não sei se tu quer falar alguma coisa sobre isso. Na realidade eu queria te perguntar, como já aconteceu um derramar do Espírito Santo em Atos 2, já aconteceu o avivamento, vai acontecer mais um avivamento, como é que funciona isso? Já está acontecendo? Então, vamos lá. Avivamento, ele é um conceito, que eu quero que vocês entendam, que o avivamento ele é um conceito. O que é avivamento? Avivar. Avivar é aquilo, tornar vivo aquilo que um dia já foi vivo, certo? Então, a própria Bíblia vai dizer que no fim dos tempos, o amor de muitos esfriaria. E muitos apostatariam da fé por ouvir ensinamentos de demônios. Então, o avivamento, na verdade, ele tem o propósito de reavivar aquilo que um dia foi vivo. Então, o avivamento, ele é para as pessoas que não conhecem Jesus também, porque grandes movimentos de avivamento, e se a gente estudar as histórias, teve vários avivamentos, Rua Azusa, teve o avivamento com Finney, teve vários movimentos com John Wesley. E aí eu te pergunto rapidinho, avivamento aconteceu no Descende ou foi um movimento avivalista? Qual é a tua... Vamos puxar um tema assim, e aí, o que tu me diz a respeito disso? E aí, o cara quer me queimar com o teu Hayashi, né? Não, o Descende, eu acredito que foi um grande evento para promover uma chama avivalista, né? O avivamento, ele não depende de lugar, ele depende única e exclusivamente da ação do Espírito Santo, e na verdade, se você estudar a história do avivamento, o avivamento nunca começou em grandes multidões, ele começou em pequenas pessoas que realmente decidiram andar na contramão. Então, o avivamento, ele é uma projeção, um movimento que ele é antagônico às coisas que se pregam. É quando você busca mais forte o reino de Deus e a sua justiça, né? Quando a Bíblia fala em buscar o reino de Deus e a sua justiça, muitas pessoas falam em buscar o reino de Deus e tal. O avivamento é uma chama de indignação que cresce dentro da gente ao ver as coisas da sociedade ou de você mesmo e dizer, não me conformo, eu preciso mudar como está. Então é nisso que é o avivamento. Então o avivamento, ele tem que promover uma transformação de esferas. Você tem que partir com esse avivamento só para as outras esferas da sociedade. Então já para eu entender, para eu participar, ou alguém que tá assistindo agora em casa, tá ouvindo isso agora, tô louco para participar do avivamento, eu posso ficar do jeito que eu tô? Como é que eu preciso fazer para participar desse avivamento? Avivamento, ele é transformação, tá? Vamos usar um exemplo básico. A gente tem todo mundo gosta de churrasco, eu gosto do churrasco, certo? E aí quando você vai colocar ali o carvão, você vai colocar todos os carvões amontoados, tem os que preparam, tem os que vão usar óleo, outros usam álcool, tem os que abanam, mas o princípio é o material pronto, que é o carvão, ele estar disponível, ele estar bem localizado, e aí uma pequena faísca é colocado ali, ele começa a entrar em combustão.
se você retirar aquela brasa que pegou o fogo e começou, na verdade, a encandecer, você levar para um outro lugar, você vai distribuir essa chama. Mas o avivamento, ele tem que acontecer como? É uma faísca que começa a combustão, a ter combustível, e ali você começa, interessante que quanto mais oxigênio ou mais soprar, você promove, mais aquela chama acende e mais fogo aparece. Sim. Então, não é só a gente ser tocado pelo Espírito Santo, isso é principal. Eu quero participar de um avivamento. Primeiro, você tem que ter um relacionamento com o Espírito Santo. Porque você não consegue entender e produzir frutos para a pessoa que você quer avivar se você não tiver um relacionamento com ele. Perfeito. Então, é você estar envolvido nesse processo. Depois que você estiver completamente encandecido, aí sim você vai começar a impactar outras pessoas. E isso avivamento, ele nunca é um fruto para si próprio. Exato. Ele é algo para a sociedade. Perfeito. Mas, exatamente, não tem como então, segundo essa visão, não tem como então eu avivar dentro do meu quarto e ficar somente naquele quarto. É a externalização do que eu recebi dentro do meu ambiente em secreto com Deus? A própria Bíblia vai dizer que você não acende uma lamparina para colocar ela embaixo da mesa. Então, quando a gente é inflamado pelo Espírito Santo, quando a gente é avivado, não justifica nada eu ficar no meu quarto sozinho lá e ficar... Isso é bom? É bom? É o que a gente chama de atmosfera de glória. É você estar envolvido com aquilo. Com aquela paixão, aquela intimidade, aquele relacionamento. Esse é o teu encher do Espírito Santo. Quando a Bíblia fala enchei-vos do Espírito Santo, ele fala de um processo de unção. Você precisa constantemente se encher. Porque se você se encher uma vez só, aquele óleo, digamos que vai ficar parado, né? Então você precisa, para você manifestar, você tem que estar constantemente enchendo. Então, qual é a justificativa de eu só me encher e guardar para mim mesmo? O que é claro hoje na sociedade que a gente tem vivido. Uma geração de, vamos dizer, obesos espirituais. Que a gente acumula, mas não cumpre, né? O id de Deus, ele tem se transformado num vinde. A gente quer formatar como é que é? A gente quer descobrir realmente uma fórmula de avivamento, se começa com uma música, Perfeito. Se faz isso, se faz aquilo, se é iluminação, Exato. Mas não existe uma fórmula de avivamento. A gente quer que as pessoas venham, mas antes das pessoas virem, nós temos que ir. Exato. Esse é o ID. E segundo o que eu entendo, nesse mover de avivamento vai haver muitas curas, milagres e maravilhas. E uma dúvida que eu tenho, e talvez você que está assistindo em casa ou ouvindo deve ter também, é possível alguém que não tem muito chamado para profetizar e se mover nessa onda profética, nessa onda de cura, mesmo talvez um cara sendo pastor, sendo evangelista e N áreas? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que não é algo nosso, é do Espírito Santo. O que é o avivamento? Para deixar bem claro, é o céu invadindo a terra. Então, quando o céu invade a terra, acontece naturalmente coisas que acontecem no céu. Então, quando a gente diz, uma pessoa foi curada, claro, sabe por quê? Porque no céu não tem doença. Entendi. Uma pessoa foi liberta, claro, porque no céu não tem opressão. E pegando esse gancho que tu disse a respeito de no céu não tem doença, então aqui acho que a gente pode quebrar um paradigma, na realidade uma fala de que a galera fala, não, mas aquela pessoa tá doente porque essa pessoa errou e Deus deu a doença pra pessoa. O que tu pensa a respeito disso, só puxando um ganchinho a respeito desse assunto? São coisas bem diferentes, mas assim, a cura, Deus nunca quer... Ele tem pavor, digamos assim, repugnação às coisas que não existem, porque ele só... Como assim não existe, Thomas? Não existem no reino dele. Ele veio para mostrar e refletir o Pai. Tudo que ele falava, tudo que vocês me veem fazer, eu vi o Pai fazer. Então, quando a gente diz... Você sugeriu a coisa de pecado, né? Porque a pessoa tem uma coisa... O próprio Jesus vai dizer, perguntaram para ele uma certa vez quando foram curar um cego. Quem pecou? Foi ele ou foi os pais dele? Ele vai dizer, ninguém. Aconteceu isso para que nele fosse manifesto a glória de Deus. Então,
A doença, na verdade, a gente sabe que tem várias doenças, existem vários processos, existem processos de cura, existem curas instantâneas, e na Bíblia a gente vai observar várias coisas. Mas o que eu acredito é que, conforme nós nos relacionamos com o Pai e a gente busca essa intimidade, a gente tende a fluir a natureza a qual fomos escolhidos e projetados, que é 2 Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores de Cristo. O embaixador, ele representa todas as regras da embaixada que ele foi enviado, as regras do país. Então, a gente vai ver em certa ocasião Pedro entrando e andando, e a própria sombra dele curando. Quando ele entra na porta, ele vê um coxo, ele diz, levanta e anda. O que ele fez? Ele manifestou o reino de Deus. Então, viver em avivamento não é só um momento, não é só em uma ocasião, é eu me encher e sair, sabe, meio que externalizando o que eu recebi, basicamente overflow, tipo, transbordando. Isso, overflow. Eu ouvi esses dias no Twitter e falei, que bonita essa palavra, muito eu pesquisei e bonito, achei legal. Top Traduzi demais. no tradutor e foi Então, boa. é justamente isso, cara, é você ser um Wi-Fi do céu. Por onde você passar, as pessoas têm que olhar assim, pô, tem um Wi-Fi aqui. E aí, querer se conectar. E a partir do momento que ela se conecta, ela vai receber algo diferente, ela vai dizer, cara, que top. Então, ou seja, avivamento não tem um cargo eclesiástico ou um chamado específico, é para quem estiver disponível a ser transformado pelo Espírito Santo, e após essa transformação pelo Espírito Santo, certamente essa pessoa receberá o avivamento. Mas é necessário um período de pureza, então? É necessário um período de busca intensa? Então, vamos lá. Muitas perguntas numa frase só, mas avivamento não tem a ver com cargos ou posições. É muito mais quanto você se entrega, e aí quando você reconhece que quanto o avivamento, o reino do céu, ele funciona de uma maneira inversa. Quanto mais eu desço, mais poder eu tenho. Quanto mais eu me prostro, mais intimidade eu tenho. Quanto mais eu me rendo, eu entendo que eu não sou nada e não depende de mim. Exato. Até porque, se você lembrar, você vai ver que tem alguns discípulos, e aí, não apóstolos, mas alguns discípulos que foram expulsar alguns demônios, e eles tomaram uma coça e saíram quase nu, eu vi isso. né? Porque, tipo assim, cara, esse aí eu conheço, você tá falando Paulo, eu conheço, Apolo eu conheço, quem vocês estão falando? Jesus eu conheço, mas quem são vocês? Exato. Então, não é por força própria. Então, precisa-se de uma separação, de uma santidade, que a santidade é isso, é eu ser separado e eu me consagrar para isso, sim, né? É justamente aquilo que eu sempre falo, nas minhas pregações ou em algumas conversas, que a salvação, muitos serão salvos, mas alguns não vão viver o reino de Deus aqui na terra. Então a manifestação do reino de Deus depende de quanto eu me dedico a isso e quanto eu me entrego a isso. Cara, é um relacionamento, não tem como explicar de outra forma. Se você conhece teu pai e tua mãe, ou você tem uma pessoa muito próxima que você se relaciona, você vai saber e olhar pra ela sem saber que tem alguma coisa diferente. Exato, se ela gostou ou não gostou. Perfeito. Então o avivamento é eu me manter conectado com Deus a ponto de eu saber se os meus atos agradam ou não agradam a Deus. Não é por medo do inferno, mas é por paixão ao céu. É justamente isso, né? E eu acho que foi essa pergunta que tu fez. Foi exatamente isso, legal, bom saber. Então, até você como líder de adolescentes, acho que isso até gera um certo alívio nos adolescentes, que eles muitas vezes veem só adultos operando em milagres e tal, então acho que isso gera uma certa liberdade para eles próprios saírem dessas caixinhas emocionais e caixinhas das quais eles tanto se colocam de talvez eu não consiga, não, mas peraí, não é por mim, é o mover do Espírito Santo, é a chama do Espírito Santo que opera através de mim. Acho que a partir daí adolescentes serão libertos e começarão a operar no Espírito desde cedo, né? Até porque alguns dos apóstolos, eles eram já adolescentes, né? Eu aprendi isso contigo, por sinal. E aí, o que tu me diz a respeito? É justamente isso. Olha lá, quer ver? Avivamento, ele gera transformação, ele alimenta a multidão e ele muda ocasiões e proporciona milagres, certo? Então vamos lá.
Numa multiplicação, Jesus pregava para a multidão e ele estava lá ensinando. E aí chega e diz assim, Senhor, dispensa a multidão porque nós não temos como alimentar a todos. Está quase perto do horário do almoço. E aí, como é que vamos ser? Os drive-thru estão fechados, o McDonald's não vai entregar aqui, iFood não tem cobertura. E aí, como é que vai funcionar? Fala assim, olha, faz o seguinte, procura a meia multidão se alguém tem algo para alimentar esse povo. E aí encontram um dos discípulos, que eu não vou lembrar quem é agora, se o Steph... Foi irmão de André. Hã? Foi irmão de André. Irmão de André, olha aí, top. Então o irmão de André, quem era o irmão de André? Um discípulo de Jesus. Um discípulo de não, Jesus, não. qual era o nome dele? Discípulo de Jesus. Boa, Irmão de podcast que o Steph faz ao vivo. Mas então um dos discípulos encontra um menino. E aí ele leva o menino, e aí ele tinha apenas uma pequena porção que era para alimentar uma multidão. Não era nada, 5 pães e 2 peixinhos. Exato. O que era aquilo? E eram pães de cevada ainda, pães, digamos, simples, né? E aí ele pega e oferece, a Bíblia relata que houve grande multiplicação, sobrejaram 12 cestos cheios, todos se alimentaram, a Bíblia é bem clara, diz que todo mundo ficou com a pança cheia, ficou até passando mal de tanto comer. O que foi isso? Foi uma manifestação de avivamento. Uau. E o que precisou? De alguém que não era discípulo, que não era um cara, era um menino que foi e entregou. Avivamento precisa o quê? Disponibilidade e entrega. Uau. E é você ter total consequência de que tudo que tu tem, todos os teus recursos, seja eles talentos ou recursos de multiformas, você depositar na mão ou aos pés do Senhor, isso vai gerar um avivamento. Uau. Então eu creio sim numa geração de adolescentes e vai acontecer pelos adolescentes. Amém. Isso é profético. Por quê? Porque começa avivamento, é geração e transformação de sociedade. Tá, então, calma, vamos devagar. Geração e transformação. E como é que é, calma? avivamento é uma geração e uma transformação de uma nova sociedade. Tá. Então, quando promove todos os avivamentos, eles aconteceram para mudar o rumo em que uma sociedade estava andando. E a gente vê muitos ataques hoje na adolescência, na infância. Por quê? Porque é onde se forma uma nova sociedade. Exato. A gente fala de gerações, de ciclos. Os avivamentos duram em média de 100 anos. Então nós estamos entrando numa nova era de avivamento. Quem vai promover ou que vai levar... por que a Bíblia diz, jovem, escolho você porque você tem a força? O avivamento precisa de dinamismo, precisa de pessoas sedentas, queimando e que sejam dispostas a fazer grandes loucuras. E aí João, um cara maluco, adolescente doido, todo mundo perseguindo os discípulos de Jesus, e onde é que o abençoado estava? Aos pés da cruz. Então era só um cara muito insano, muito louco, muito apaixonado, a entender como Paulo lá na frente vai descrever que tudo era perca se comparado ao que Cristo deu. Exato. Então, o adolescente hoje, ele é a nova geração. Perfeito. Então, o avivamento começando numa categoria de base, que é o que eu chamo, e eu sempre falo que as grandes estrelas são achadas na categoria de base. Não é simplesmente lá o cara, explodiu, é uma construção. Então, eu fortemente dedico minha vida aos adolescentes porque eu sei que é uma galera que vai ser portador dessa chama do avivamento. Perfeito. E é uma geração entregue, uma geração muito atacada, sim. Falando exatamente sobre esse ponto de que foi muito atacada, esses dias eu conversava com a pastora Merle, pra quem não sabe, pra quem tá em casa ouvindo, é sua mulher, né? E ela falou algo que desbloqueou a minha mente e eu falei, uau, é exatamente isso. Nós às vezes não nos conhecemos. Nós sabemos que Deus nos conhece e também que o adversário ele nos observa desde que nós somos muito pequenos. Então acho que nós temos que exatamente, para quem tá em casa ouvindo agora, para que fique exatamente esse alerta, esse conselho, para que vigie exatamente com a sua própria vida, com o seu famoso lifestyle, porque muitas vezes e Satanás muitas vezes ele nos observa, o adversário ele nos observa deste ponto e porque ele nos conhece até mesmo em pontos das quais nós não nos conhecemos. Então nós temos que ficar atentos exato com esse ponto. Pô, será que eu tô sendo atacado em tal ponto, tal, pra gente poder realmente não deixar nenhuma brecha e ficar, nos mantermos santos para o quê? Para fluir nessa onda de avivamento. Sim. Sun Tzu, não sei se é assim que fala, Sun Tzu, que fala sobre a arte da guerra, ele fala que grande parte de você vencer uma guerra é você conhecer o seu inimigo. Então,
nós temos um bloqueio ou um receio quando a gente fala de mundo espiritual, quando a gente fala de Satanás, quando a gente fala de demônios, quando a gente procura muito pouco conhecer nosso inimigo, sendo que ele nos conhece, né? Sendo que ele nos observa, ele não é onipresente, mas ele tem todos os emissários dele aí, né? Os fofoqueiros. Então, uma dica pra quem é fofoqueiro, você tá fazendo o papel dos demônios, né? Porque o demônio faz isso, ele vai lá, observa, vai lá e fala pro diabo, né? Então, mas deixa quieto, vamos lá, é outro que entra. Mas é que a gente tem um estereótipo, né? Às vezes de julgamento, a gente quer julgar tipo de pecado, a gente fala de homossexualismo, a gente fala de prostituição, de roubo, disso, mas a gente esquece dos irmãos que criam contenda, e aí lá a Bíblia vai dizer lá, em Provérbios, que Deus abomina aqueles que fazem contendas, né? E também, mas vamos lá. Eu acho que é um erro nosso a gente julgar como pecadinho e pecadão, que eu acho que é isso que leva a exatamente esse ponto de cegueira. Não, peraí, mas eu só tô falando mal aqui, sabe que eu não tô me prostituindo e nada assim, não, mas peraí, é tão pecado quanto, né? É que nós temos talvez uma veneração ou adoração a pecados expostos, vamos dizer assim, né? Que tipo assim, aqueles que causam escândalo. Então, mas aquele que eu guardo dentro de mim não é nada. Mas isso é um assunto para um outro podcast. Vamos voltar ao que você estava falando de conhecer o inimigo. Então a gente acaba não conhecendo o inimigo, não se aprofundando. E uma forma de você vencer o inimigo também é conhecer sobre ele. Conhecer as suas armas, as suas estratégias, porque aí sim você vai estar preparado para resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas como isso? Quando eu sei todas as estratégias, quando eu estou em pleno avivamento, quando eu estou cheio, quando eu estou, né? E aí existem coisas diferentes. Contra o pecado a gente foge, contra o diabo a gente resiste. Exato. Então são coisas que a gente precisa ser analisadas. Muito bom. Eu acho que esse é um ponto que a gente deve até colocar de novo, porque o dia que eu parei e me ensinaram isso, foi realmente esse desbloqueio e tal. Cara, peraí, contra pecado você foge, você não brinca com pecado, você não vê o seu limite, a gente fala muito sobre isso, né? Você não vê até onde você pode chegar, não. Peraí, do pecado você foge e do inimigo você resiste, você batalha, você vai em frente e guerreia e vai pra cima, né? Avivamento tem tudo a ver com isso. Avivamento é arrependimento, é eu estar pronto pra entrar em batalha. E eu acho que é bom ressaltar também que a gente tá muito falando sobre o avivamento, o mover do Espírito Santo, legal, isso é bom, isso é top, mas eu acho que a gente também precisa se atentar para uma onda adversária também contra tudo que Deus quer fazer. Tu acredita exatamente que o inimigo tá se levantando nessa nova geração para que nada disso venha acontecer com setas e N coisas das quais a gente muitas vezes nem percebe? Com certeza, sabe por quê? Se você analisar a história de Jesus, Satanás nunca quis e sempre fez de tudo para impedir Jesus de chegar na cruz. Porque ele sabia que quando ele chegasse na cruz, né, seria decretado, ou até na própria cruz mesmo, ele acreditou que ele mataria Jesus, porque... Sabe, é loucura a gente entender que quando a gente entende que os propósitos de Deus são muito maiores e o tempo mostra que, nossa, era isso que Deus queria fazer na minha vida. Mas Satanás sempre vai, o inimigo, a palavra Satanás é adversário, ou o diabo é adversário, enfim, um é acusador e o outro é adversário. Ele é um inimigo, ele sempre vai querer bloquear e te limitar com várias ferramentas, com vergonha, com acusação, com coisas que vão te impedir de chegar a Deus. E impedindo de chegar a Deus, ele impede você de viver o avivamento. Exato. Ou viver também, não digo só viver o avivamento, eu digo viver o plano de Deus. Exato. A natureza qual fomos gerados. Sim, nós fomos gerados para ser isso. Né? Nós fomos gerados para todo momento manifestar a glória de Deus. E tu acredita que pra quem tá ouvindo agora ou nos assistindo aqui agora, não esqueça de dar seu like, curte esse vídeo, compartilha, a gente esqueceu de falar isso no início, mas pra quem tá assistindo esse vídeo agora, é bom, por exemplo, sempre relatar exatamente isso, de que Satanás vai estar tentando sempre nos diminuir, extrair esse ponto de vergonha, não, você não é capaz de fazer isso e tal, porque eu particularmente, eu sou testemunho disso, né, a pastora Melly sempre falava, Jeremias, sai do Close Friends, bendito o dia que eu saí do Close Friends, foi muito difícil olhar e parar de pensar o que os outros iam pensar a respeito de mim, e eu vejo não só como foi comigo, mas também com muitas das pessoas, muitos dos adolescentes de hoje em dia. Então,
se tu pudesse falar algo a respeito exatamente deste ponto de vergonha, de timidez, pra que a galera venha a fluir exatamente nesse sobrenatural de Deus, que chave, que ponto tu liberaria a respeito disso? A grande fortaleza que Satanás trabalha é sobre a nossa mente. Então, todas as batalhas, a Bíblia vai dizer o seguinte: nossas batalhas não são contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades. Então, é no mundo espiritual. Então, tudo aquilo que a gente gera na mente, a gente não tem ainda noção e capacidade do que a mente humana é capaz de fazer, né? E como a gente pode ser influenciado por tudo que a gente pensa, mas ele tem toda a projeção de bloquear. Então, o maior campo de batalha que a gente tem é na mente. Então, surge timidez, surge vergonha e várias outras coisas. Como vencer tudo isso? Cara, eu acho que existem estratégias, sim, mas a principal é intimidade com Deus. Quando eu me prostro aos pés do meu Criador, eu entendo para qual eu fui gerado, para que eu fui gerado, quem eu sou. E, na verdade, quem eu sou não é o que eu penso de mim, é o que ele fala sobre mim. Então, Satanás sempre vai falar, e tu vai ver que ele vai lançar acusações, sempre me diminuindo, me denegrindo. E, às vezes, as pessoas pensam... Às vezes, sabe, você tá numa jogada espiritual ali, num confronto interno, aí você diz, faça o bem pra alguém. Ah, não, isso é o inimigo. Não, cara, o inimigo nunca vai mandar você fazer o bem pra alguém. Exato. Né? E rapidinho, pra quem tá escutando isso, eu ouvi uma coisa esses dias que foi muito bom, que disse o seguinte: pra saber pra discernir entre o espírito e a carne, é muito importante a gente levar em consideração, por exemplo, tô a fim de ler a Bíblia. Peraí, a minha carne nunca ia querer que eu leia a Bíblia, sabe? A minha carne ia querer, assiste um pouco mais de Netflix, ouve um pouco mais de música, sabe? Então é sempre bom saber esses dois polos. Poxa, dizima um pouco mais. Não, peraí, a minha carne vai querer sempre que eu retenha, sabe? Sempre discernir esses dois polos de o que é a minha carne e o meu espírito, sabe? Pra poder exatamente fluir nesse novo avivamento. Poderia chamar novo avivamento? Não, é que a gente não pode classificar como um novo avivamento. Eu acho que a partir do momento que a pessoa aceitou Jesus e ela começa a produzir frutos de avivamento, aí ela já está avivada. Perfeito. O que a gente fala em avivamento, em grande onda, a gente se baseia, como eu te falei, às vezes nas grandes manifestações, no poder de Deus sendo liberado, em pessoas sendo curadas, em falar em novas línguas, em interpretações de línguas. Isso são manifestações de avivamento. São coisas diferentes. Não acontece manifestações de avivamento se não houver o avivamento. E o avivamento, na verdade, é o quê? É mudança de conduta, é transformação de caráter. É eu viver o que a Bíblia ensina. Então, esse é o grande desafio. Por isso que eu digo que muitas pessoas não estão preparadas para o avivamento. Porque ela precisa de uma entrega genuína. Ela precisa de uma mudança de atitude. Ela precisa negar o meu eu e, cara, viver totalmente diferente daquilo que eu falaria. Então, é todos os dias eu me prostrando e tendo um coração arrependido e eu adorando. Que é tudo sobre Ele. É a minha vida ser pautada em viver e dar testemunho sobre Ele. Amém. Isso é avivamento. Glória a Deus. O que a gente quer, na verdade, cara, vamos ser prático aqui, né? O avivamento, ele é um casamento. Mas as pessoas só querem a manifestação, que é o ato sexual. Tipo, sabe assim, a euforia. Mas não querem o compromisso de todos os dias. Mano, mesmo eu estando de jejum, eu estando me consagrando, eu tenho que fazer uma comida para minha esposa porque eu a amo. Há uma entrega, há uma responsabilidade. Sacrifício, né, há um sacrifício para isso. Então é eu escolher todos os dias amar. O casamento é isso, é todos os dias eu escolho amar e estar com a mesma pessoa e fazer ela feliz. Pra gente finalizar esse tempo de podcast, eu queria te deixar uma dúvida, uma pergunta na realidade. Certo. Pro adolescente, focado agora na pessoa em que é mais nova, ali talvez dos 10 aos 18 anos e tal, por aí vai. Ele tá começando provavelmente uma vida com Deus agora, ele tá começando a conhecer o mundo sobrenatural agora, tá, né, se envolvendo nisso agora. Tu acredita que talvez uma pessoa em que ela tá iniciando nesse meio de avivamento agora, tu acredita que quando vão estourar exatamente os frutos do avivamento, essa pessoa vai poder, teoricamente, surfar um pouco mais porque ela já estava se preparando para isso antes? Ou uma pessoa, talvez, pelo chamado em que ela tinha, ou algo assim, ela de última vai conseguir fluir como qualquer outra pessoa em que já tá se preparando há muito tempo atrás? Cara, então, eu acredito que
que o Espírito Santo, ele faz coisas extraordinárias. Perfeito. Pode acontecer das duas. Agora, se a gente olhar Paulo foi um cara que se preparou a vida toda, tá certo? Ele perseguia a igreja antes, mas depois que ele teve o avivamento, o fruto do arrependimento, olha quem foi Paulo, mano. Ele escreveu metade do Novo Testamento. Então eu acredito sim que você pode fluir, tipo, hoje, como o ladrão da cruz foi salvo, pá, entendeu? O próprio Jesus vai falar sobre o pagamento de um que chegou uma hora, outro que tá desde o início, o outro não sei o que, eles começaram a se questionar. Pô, mas o senhor deu o mesmo valor para todos que chegaram e tem uns que começaram a plantar, a colher agora. Assim, mas eu não sou o dono do campo, eu dou o mesmo pagamento, eu faço bem o que entender. Então, mas sim, aquele que se preparar, ele vai ter mais habilidades, ele vai ter mais experiências para poder talvez fluir. Ferramentas e... Talvez, justamente. Agora, não existe empecilho. Para Deus tudo é possível. Exato. Então, o principal é disponibilidade. Perfeito. Em querer viver. E aí que a gente vai lembrar, para fechar isso aqui, olha só o que diz Atos 2:4. Leia, tá em Atos 2? Tô em Atos 2 aqui. Então lê Atos versículo 2:4 diz o seguinte: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, olha só que legal. Tá vendo que a manifestação do Espírito aconteceu, né? Mas ali ele fala que conforme o Espírito os capacitava. Então, cara, há coisas que não dependem de nós, mas depende do Espírito Santo sendo derramado em nós. Então, é simples. Às vezes, cara, você vai se pegar fazendo coisas que você nunca imaginou. Que quando você se permite fluir, você vai entender que é o Espírito que capacita. Exato. Então, essa é a chave. Então, qualquer um pode fluir. Uma criança de 5 anos, um bebê pode fluir. Amém. Pode tudo. Depende da atmosfera que ele é criado, depende de tudo. E da entrega. Claro que a gente tem aqui o nível de entendimento, né? Claro, a maturidade. com certeza. Mas você ter disponibilidade de entrega e entender que quem capacita é o Espírito Santo te leva a um rumo chamado avivamento. Então, pra quem tá ouvindo agora, o primeiro passo pra poder viver esse avivamento é o arrependimento e, consecutivamente, a entrega, o relacionamento e por aí vem os outros frutos desse arrependimento e por aí vai. É isso aí. Então, Pastor Thomas, muito obrigado por ter participado. A câmera deve ter parado ali no meio, a gente só viu depois que acabou aqui, mas a galera conseguiu ouvir em casa de qualquer forma, mas de qualquer jeito, cara, obrigado, meu pastorzão. É nóis, estamos juntos sempre. Valeu, tamo junto. E aí a mensagem final aí pra você do avivamento é... Já, na verdade, a gente já... Ah, mas não tem imagem, né? Não, mas de boa, a galera que tá em casa vai assistir no Black mesmo e vai conseguir pegar. É isso aí. Então, gente, muito obrigado, foi um prazer estar aqui. Muito obrigado. Eu acredito nisso mesmo, acredito em... Avivamento é isso, é adolescentes, é pessoas fluindo, não depende de um cargo, de uma posição, é você sentir o chamado e dizer, cara, eu preciso fazer algo. E aí você começa a produzir. A gente consome tanto conteúdo inútil, então que a pessoa, quem está consumindo esse conteúdo diz, cara, faz sentido, compartilha, né? Você consegue Momento achar os nossos missionário. conteúdos. É isso aí, momento missionário, né? O cara vai dizer assim, missões se faz com os joelhos de quem ora, com as mãos de quem contribui e os pés de quem vai. E eu coloco agora com os dedos de quem clica. Então compartilha aí, faça missões, né? Os dedinhos ali, dê o seu like. Muito obrigado, o Audioman lá. Dê o seu like, compartilha isso aí, vai ser muito produtivo. Você nos encontra nas nossas redes sociais, que o editor vai colocar aqui vai nas aqui embaixo, telas. Pra quem tá assistindo no YouTube, vai estar aqui embaixo. Como é que é o aí. arroba? O arroba é Thomas Predebon e tem o Jeremias, o quê? Jeremias _ LCS. LCS, muito chique. Então, sigam a gente, você vai encontrar aí os nossos conteúdos, qualquer dúvida, ou se você quiser dizer, mano, que heresia, manda lá no direct que a gente vai te responder com certeza. Exato. Deus te abençoe, Jeremias. Amém. Continue assim. Obrigado, pastor. Com menos heresias, espero, né? Porque Jeremias e heresias combina. Fica então, perto. fica logo ali. Exato. Mas que Deus te abençoe, mano. Tamo junto. Obrigado, foi um prazer. E até a próxima. Até a próxima. Valeu, galera. Bye, bye. Falou.